Olá, hoje nós estamos iniciando a semana 3 com o nosso tema de hoje, o processo de desenvolvimento humano. Bom, se a gente for analisar um pouquinho o contexto histórico, até o século XVII não havia nenhum sentimento de infância. O que isso quer dizer? A criança ela era vista como um adulto em miniatura. Um exemplo bem característico disso é até a própria vestimenta das crianças, que as crianças elas eram vestidas tal qual um adulto se vestia. Então, com o desenvolvimento de pesquisas, foi se visto que as crianças elas têm uma forma diferenciada de pensar, uma forma diferenciada de agir. Então, a partir da modernidade, surgiram esses cuidados específicos a partir de estudos científicos e principalmente por conta do surgimento dos estudos da psicologia, né? Então, esse desenvolvimento humano, ele é visto como uma construção ativa. E até pelo gráfico que o diagrama que nós utilizamos aqui, é uma interdependência, é uma interrelação mútua com o desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social e sexual. Ou seja, cada um desses fatores eles influenciam e interferem e auxiliam esse desenvolvimento humano, que, como a gente vê, é uma construção bem ativa. O desenvolvimento humano, ele ocorre em etapas. A gente colocou aqui as etapas que a gente considera, que os autores consideram como sendo etapas universais. A primeira fase, que é a pré-natal, que é da concepção ao nascimento, a primeira infância, de 0 a mais ou menos 1, 2 anos de idade. Nessa primeira infância, onde a criança aprende a falar, aprende a andar. Na segunda infância, de 2 a 4 anos, onde é realmente consolidada essa linguagem. Na primeira infância, a gente coloca até que tem a linguagem familiar e depois que vai para a linguagem social. A linguagem familiar, que é a linguagem onde onde só quem realmente interage diariamente com a criança é que entende. Já a linguagem social, que é já mais característica da segunda infância, onde qualquer pessoa consegue compreender o que a criança está falando. A terceira infância, que vai mais ou menos de 4 a 6 anos e coincide com a entrada da criança no ensino fundamental. A meninice, que é essa infância, entrada no ensino fundamental também, e alguns surgimentos já da puberdade. E a puberdade e a adolescência a partir dos 11 anos de idade. Eu coloquei aqui esse mais e menos bem grande, por quê? Porque quando falamos de ser humano, a gente não fala de etapas fechadas. A primeira infância é de 1 a 2 anos, não, é mais ou menos de 0 a 1, 2 anos de idade. Então, a gente sempre fala de desenvolvimento humano, a gente fala temos uma flexibilidade, não é algo estanque, parado. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento psicossocial de Freud. A primeira fase, se a gente for ver, sempre tem umas correlações, né, das etapas universais com o desenvolvimento psicossexual de Freud, de Vygotsky, de Piaget, como a gente vai ver posteriormente. Então, nessa primeira fase, que é a fase oral, que é mais ou menos do nascimento a 1 ano de idade, a região que gera mais prazer e é onde a criança ela aprende a se comunicar com esse mundo, ela aprende a explorar esse mundo através da boca. Ou seja, se vocês lembrarem, todo bebê, tudo que pega, leva à boca, porque é a forma que a criança tem, o bebê tem, de conhecer esse mundo externo, né? E o objeto de desejo, de acordo com o desenvolvimento psicossocial, desculpa, psicossexual de Freud, é o seio da mãe, que além de alimentar, tem uma satisfação, tem uma proporciona uma satisfação. Estudos já mais recentes foi visto que nesse momento da amamentação é liberado o hormônio chamado ocitocina, onde a criança realmente sente um prazer. Na fase anal, de 2 a 4 anos de idade,
a criança ela começa a ter o controle dos esfíncteres, né? Consegue fazer o controle do xixi, o controle do cocô. Então, né, essa fase ela é muito importante, que inicia a conscientização da higiene. Nesse processo, nesse período também, a criança ela começa a ter o sentimento de vergonha, de culpa, que isso pode ocasionar mais na fase adulta algumas situações, tá? Na fase fálica, que é de 4 a 6 anos de idade, a atenção ela volta para a região genital. Até mais ou menos 2, 4 anos na fase anal, a criança ela não consegue diferenciar, ela não tem tanto interesse em saber quem é menino ou menina. Já a partir dos 4, 6 anos de idade, mais ou menos, sempre falando que é mais ou menos, já há um interesse em saber por que, que o meninozinho, o menino tem a pintinha e a menina não tem, tá? Então, começa esse interesse das diferenças sexuais, as diferenças anatômicas, né? A fase de latência é um período que meio que fica meio parado, que é de 6 a 11 anos de idade. A libido, que é a fonte de prazer, ela vai mais para as atividades socialmente aceitas, né? Como as escolares, como as atividades em grupo. E é onde, nesse período, por conta desse foco nas atividades sociais, é que há o desenvolvimento das habilidades sociais, da comunicação e da autoconfiança. Na fase genital, que é já na puberdade e entrada da adolescência, há uma retomada dos impulsos sexuais e inicia-se a busca pela identidade, a busca pelo bem-estar com os outros cresce, e a zona erógena é justamente o amadurecimento dos interesses sexuais. Bom, do Piaget, o que, que a gente pode ver? Tem as fases também, se a gente for ver o período, é bem parecido, as idades, né? Então, a primeira fase do Piaget é a sensório-motora, onde a criança conhece o mundo por meio dos sentidos e das ações. A gente vai lá para o Freud, é a fase oral. A pré-operatória, a linguagem se desenvolve e a criança começa a pensar simbolicamente. Então, a criança ela começa a criar histórias a partir de objetos. Uma banana pode ser um telefone, então, uma caneta pode ser uma varinha mágica. Então, assim, ela começa a ter um pensamento bem mais simbólico. A operação concreta, que é de 7 a mais ou menos anos, a criança ela passa a pensar de uma forma mais lógica sobre situações concretas. Por exemplo, ela entende que é um testezinho muito corriqueiro que a gente faz. A gente, na fase pré-operatória, se você pegar um copo largo e baixo e outro copo comprido e alto, e você coloca, se você pega a água do copo largo e coloca a água no copo comprido e mais alto e perguntar para a criança na fase pré-operatória, ela tende a dizer que o copo que tem mais água é o copo que está mais comprido, porque o nível da água está mais acima. Já na fase operatória, concreta, a criança ela sabe que é a mesma quantidade de água, porque ela já consegue pensar de forma mais lógica. No operatório formal, já na fase da adolescência, onde o pensamento se torna mais abstrato, hipotético e reflexivo. Por isso que nessa fase, por exemplo, na matemática, as questões mais subjetivas, de pensamento mais subjetivo, onde você coloca o X da questão, é mais nessa fase, né? Porque a criança ela começa a ter esse pensamento mais abstrato, que não acontece nas fases anteriores. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora do desenvolvimento afetivo, cognitivo e de Wallon. Então, o foco do desenvolvimento de Wallon é a afetividade. O que seria essa afetividade? É a capacidade do ser humano de ser afetado positiva ou negativamente, tanto por sensações internas como externas. Então, é o ato de ser afetado. Então, a afetividade que a gente coloca aqui, pode ser as emoções, depende desse movimento, ou seja, precisa ter a ação da motricidade para se manifestar. E essa relação, por sua vez, ela favorece a evolução da inteligência. Então, o Valon, ele também fala de períodos, né, de fases do desenvolvimento. Então, a primeira fase é o impulsivo emocional, que pelo próprio nome fala, ele é mais reativo. A criança, ela não pensa, ela apenas reage, por isso que é impulsivo emocional. Se a gente for ver, fazendo um comparativo com Piaget, é o sensório motor, tá?
No sensório motor e projetivo de Wallon, já vai de 1 a 3 anos de idade, que começa o desenvolvimento da função simbólica e da linguagem, que a gente vê aqui também, que é o pré-operatório, como a gente colocou aqui, ó, o pré-operatório. Opa, vamos lá. Então, os atos motores têm essa intenção. Tá? Tem o desenvolvimento da função simbólica, como eu coloquei em Piaget, que a criança começa a criar histórias e fantasia a partir de objetos concretos. O personalismo, que vai de 3 a 6 anos de idade, mais ou menos, é a construção dessa consciência de si por meio das relações sociais. Nessa fase é a fase do não, onde a criança começa a dizer não. Ela fala não para tudo, né? Mas ela começa também a dizer o que ela tem vontade, quais são os desejos, o que é prazeroso para ela ou não. E nessa fase é a imitação e busca por autonomia. A gente vê que a criança ela aprende por repetição do comportamento. Então, ela reproduz, nem repetição, é reprodução desse comportamento do adulto. Se a gente for lembrar, né, quem nunca pegou as meninas, né, ou os meninos, né, também essa questão de estar pegando os objetos dos pais e estar vestindo, e estar fantasiando e criando situações concretas, né? A fase categorial de 6 a mais ou menos 11 anos de idade, são os progressos intelectuais que dirigem o interesse da criança. Então, ela tem a capacidade de categorizar, agrupar objetos e pensar de forma mais abstrata. E a puberdade e adolescência, que é a partir dos 11 anos, essa reformulação do eu, busca por novos valores e construção da sua independência. Então, aqui a gente vê que essa busca por novos valores, até antes disso, a gente vê que a criança, ela atua muito mais daquilo que os pais querem. Então, na puberdade e adolescência, ela vai buscar aquilo que, lógico que tem a influência da família, mas ela também começa a buscar os seus valores, as suas crenças. Né? Bom, e a gente vê que tem sempre um debate histórico entre esses fatores internos e fatores externos. Então, o debate histórico é entre a visão inatista, ambientalista e interacionista. O que seria isso, né? Então, na abordagem inatista, o desenvolvimento é determinado por fatores biológicos. Apenas o biológico é importante. A aprendizagem, ela depende única e exclusivamente da maturação. E o professor, nessa situação, ele atua apenas como facilitador. Por que ele vai ser só facilitador? Porque depende tudo do biológico do aluno. Então, aqui há uma ênfase em aptidões e características que são inatas. Na abordagem comportamentalista, já o desenvolvimento ele é explicado pelo ambiente. Tá? Eu coloquei aqui até uma imagem comparativo de duas imagens. Então, quem vive num ambiente mais tranquilo tem alguns comportamentos, e ambiente mais hostil, outros comportamentos. Então, aqui, essa influência é muito forte no behaviorismo. Então, a aprendizagem, ela acontece por meio do condicionamento e experiência, e o professor, ele meio que molda esses comportamentos. Então, a atuação do professor é mais ativa, porque ele tem responsabilidade, como é o meio que está interagindo com esse aluno, então o professor meio que molda esses comportamentos. E a abordagem interacionista, que os principais representantes é Piaget, Vygotsky e Wallon, o desenvolvimento ele resulta da interação entre o organismo e o meio. Então, a aprendizagem e o desenvolvimento, eles são interdependentes. Então, um depende do outro e cada um influencia no outro. E o sujeito, ele é ativo na construção desse conhecimento. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a abordagem interacionista. Aqui, vamos ver aqui, ó, Piaget. O que ele fala? O Piaget, a interação do sujeito com o meio físico. Para Vygotsky, o desenvolvimento, o processo entre maturação, relações sociais e culturais. Então, ou seja, a interação é com pessoas, com outras pessoas, né? E para o Wallon, o desenvolvimento ele é aberto, onde há uma relação recíproca entre fatores orgânicos e socioculturais. Piaget tem os estados universais e imutáveis. A aprendizagem depende da maturação. O foco da maturação cognitiva, o foco é na maturação cognitiva, e o professor ele também é mais observador.
Para Vygotsky, a aprendizagem ela impulsiona o desenvolvimento, no caso de Piaget, ela depende da maturação. Para Vygotsky, ela impulsiona o desenvolvimento, o foco maior nas relações sociais e o professor ele é interativo. Em Vallon, ele diz que a aprendizagem é um processo aberto, constante e impulsionador do desenvolvimento, da mesma forma que Vygotsky fala, só que o foco de Vallon é na afetividade, e o professor ele é integral, né? Uma atuação mais integral. Então, se a gente for focar no desenvolvimento afetivo de Vallon, a gente vai falar sobre, voltando à questão da afetividade, que é a capacidade do ser humano de ser afetado, positivo ou negativamente, tanto por sensações internas como externas. Então, essas manifestações, elas surgem durante a vida do indivíduo e apresentam uma evolução. A emoção é a primeira expressão da afetividade e ela tem uma ativação orgânica, ou seja, ela não é controlada pela razão. A emoção, ela é instintiva. Todo mundo tem emoção. Por exemplo, quando alguém é assaltado e fica com medo, pode sair correndo, mesmo sabendo que não é a melhor forma de agir, porque meio que você não pensou sobre aquilo, você apenas agiu. E as emoções, elas têm um papel preponderante no desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, se a gente for ver a própria etimologia da palavra, emoção quer dizer, vir do latim e, que é para fora, e moção, que é movimento, ou seja, colocar para fora, né? Ter um movimento para fora. Entende-se por emoção formas corporais de expressão, o estado de espírito da pessoa. Por exemplo, são manifestações físicas, tem alterações orgânicas, frio na barriga, boca seca, choro, enfim. Então, são reações internas do organismo resultantes de um estado afetivo, seja ele agradável ou não. Já o sentimento, ele tem um caráter mais cognitivo, ele é a representação dessa emoção e surge nos momentos em que a pessoa já consegue falar sobre o que lhe afeta, por exemplo, ao comentar um momento de tristeza. Por exemplo, aqui, para que haja a questão do sentimento, é necessário que já esteja a criança, ela consiga falar. Então, já poderíamos dizer que já na segunda infância, a partir dos 2, 4 anos, de 4 a 6 anos, ela já consegue falar, de 2 a 4 anos, e com a fala mais desenvolvida a partir dos 4 anos de idade. E a dimensão afetiva da aprendizagem. A gente vê que os aspectos emocionais, eles complementam os cognitivos. A aprendizagem, ela envolve a pessoa em sua totalidade e os afetos influenciam a motivação, engajamento e desempenho. E os sistemas do eu. Os elementos centrais desse sistema do eu é o autoconceito acadêmico, a autoestima, os eus possíveis. Esses componentes influenciam a aprendizagem. E o que seria cada um deles? O autoconceito seria o quê? Uma representação que o aluno constrói sobre si. E o autoconceito acadêmico são as representações que o aluno constrói sobre si na sua condição de aprendiz. Então, há uma influência direta na motivação. Pelo nome, motivação, eu preciso ter um motivo para a ação. E essa motivação, ela é intrínseca, tá? Ela é intrínseca, o indivíduo tem a motivação, então pode acontecer de fatores externos para facilitar essa motivação, mas a motivação, ela é estritamente intrínseca, ou seja, propriamente de fatores internos do sujeito. Então, a persistência e, consequentemente, vamos ter os resultados escolares. A autoestima seja uma avaliação afetiva do autoconceito. Os alunos com autoestima positiva, uma estima sobre si mesmo, um bem querer sobre si mesmo, né, tendem a apresentar maior confiança e melhores resultados. Os eus possíveis. Os eus possíveis são as representações de que o estudante espera ser, gostaria de ser, acredita que deveria ser e teme se tornar. Então, sinceramente, será se esse eu possível, será que o que eu espero ser é o que eu gostaria de ser? Por exemplo, digamos que eu tenha uma certa influência, que minha família espera que eu seja médica. Eu realmente gostaria de ser isso? Eu acredito que eu deveria ser isso? Eu temo me tornar esse profissional? Então, essas representações, elas orientam metas e comportamentos. Então, essas representações, elas precisam estar bem articuladas e bem
coerentes umas com as outras. Porque se o que eu espero ser está diferente do que eu gostaria de ser, vai influenciar na forma como eu acredito, principalmente vai fazer com que eu tema me tornar esse profissional. Então, na teoria das atribuições, seria o quê? Seriam explicações que o aluno dá para êxitos e fracassos. Então, eles envolvem as dimensões interna e externa, controlável e incontrolável, estável e instável, né? E desses fatores interpessoais, a aprendizagem ela ocorre em interação com professores, com colegas e contexto escolar. A gente viu os fatores também internos, né, questão do autoconceito, da autoestima, e essas relações, elas influenciam as emoções e as expectativas do indivíduo. Essas representações e expectativas, né, professores e alunos constroem imagens mútuas, não só os alunos constroem representações e expectativas em relação aos professores, mas os professores também. E essas representações geram expectativas que afetam comportamentos e resultados. E a autora também fala da profecia autorrealizadora, né, que são expectativas positivas ou negativas que podem influenciar o desempenho dos alunos. E o tratamento diferenciado pode reforçar resultados previstos. Então, assim, a gente sabe que precisamos olhar o indivíduo como um ser totalizado. Então, esse tratamento diferenciado não seria de maneira diferente, mas de uma maneira singular. E as condições para atribuir, para que o aluno consiga ter esse sentido, é interesse pelo conteúdo, sentimento de competência, compreensão dos objetivos da tarefa e uma percepção da utilidade da aprendizagem. A gente ouve muitos alunos falando, para que eu vou utilizar isso? Então, quanto mais a gente conseguir colocar uma situação prática, os alunos eles vão ter uma percepção maior dessa utilidade na sua vida cotidiana, com certeza vai influenciar no interesse e nessa compreensão dos objetivos da tarefa. Bom, ficamos hoje por aqui e tenham uma boa semana.